Sumiu o som. Tá cortado o microfone. Boa noite, Éder. Boa noite. Boa noite, Alan. Manda ver, Éder. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu acho que a Bia tá sem som aí. Deixa eu... Então, tá, vamos lá. Vou assumir aqui, então, que a Bia tá sem som. Boa noite, amigos do Terça Livre. Hoje teremos aqui o tema Como salvar seu filho da ideologia de gênero. Estou aqui com Miguel Najib, da Escola Sem Partido, Beatriz Kisses, minha parceira de Terça Livre, e a Patrícia Mello, que vai dar uma testemunha do que das coisas que tem feito o trabalho, esse grande trabalho que é a Escola Sem Partido. Quero mandar um abraço para o pessoal de Farroupilha, que está nos acompanhando, e começar então com o meu glorioso Miguel Najib. Tudo bem, Miguel? Como vão as coisas? Maravilha, Éder, e com você? Tudo bem? Tudo muito bem. Eu acho que está todo mundo feliz hoje com o fiasco das manifestações da esquerda, né? Eu falei, eles podiam passar sem essa, né? Porque quanto mais eles tentam enfrentar, né? Enfim, fazer birra aí com a gente, mais eles se queimam, né? Eles estão numa fase muito ruim, e quanto mais se mexem, mais afundam, né? Isso está acontecendo também com toda essa movimentação que os sindicatos de professores estão fazendo contra o programa Escola Sem Partido, viu, Éder? Quanto mais eles se mexem, quanto mais eles batem no projeto de lei, mais eles divulgam o projeto de lei. E quanto mais gente conhece o projeto de lei, graças a essa divulgação que eles estão tentando fazer para queimar o filme do projeto, mais gente toma consciência do problema e mais gente começa a apoiar o programa Escola Sem Partido. Então a gente está numa fase muito boa e eles estão numa fase muito ruim. O Dia Nacional da Mortadela, o Dia da Mortadela provou isso. O Dia Nacional da Mortadela. Agora, hoje, deixa eu só dizer aqui mais uma coisinha. Hoje é um dia... Só uma coisa, tá rolando... Tá. Alguma coisa assim, com o microfone aberto. Tem, parece um extraterrestre entrando aqui no nosso programa. Um negócio muito mais doido que Pink Floyd. Agora acho que consertou aí. Mas a Bia continua muda. Enquanto isso, Patrícia Mello, satisfação te conhecer, tudo bem? Boa noite, prazer também conhecê-lo. Já acompanho nas redes sociais. Legal, eu faço parte do hall, né? Oi? Venho fazer um trabalho. Eu faço parte do hall também. Eu que faço algumas das postagens lá. E venho na luta contra essa questão da ideologia de gênero, né? Posto tudo que o Miguel coloca, tento orientar os pais. E, na verdade, eu fui surpreendida, né? Que enquanto eu estava tentando ajudar outras pessoas, o meu filho estava sendo doutrinado para a ideologia de gênero na escola. É uma escola particular e... na verdade, eu venho aqui para tentar contribuir, né, de alguma forma, para tentar ajudar, para que os pais saibam que eles têm o direito de exigir que a escola não faça isso e que eles têm o direito de dizer não. Porque muitas vezes as pessoas se intimidam, porque a primeira coisa que eles falam é que a pessoa é homofóbica, que a pessoa, que você é preconceituoso, e eu sempre digo para as pessoas, você não é preconceituoso, você está defendendo o seu direito, então você tem o direito de dizer não. E há uns 4 meses eu vinha percebendo que meu filho estava meio estranho, só que em nenhum momento eu achei que fosse essa questão de ideologia. Um barulho aí, né? Uma moto, cara, eu tenho uma raiva dessas
essas motocas, assim. Enfim, desculpa aí, pessoal. Então, Patrícia, você disse que o teu filho estava meio estranho, tipo, estranho como? Fiquei curioso agora. Primeiro ele começou a ficar irritado, chegava muito irritado, que antes ele gostava de ir para a escola, e a gente mudou ele de horário. Só uma coisinha, Patrícia. Que idade tem seu filho? 4 anos. 4 anos, ok. 4 anos de idade. E mudamos ele de horário, porque estava atrapalhando um pouco. E depois que mudou ele de horário, ele começou a ficar irritado, começou a ficar nervoso, respondendo os pais, dizendo que a gente não podia brigar com ele, que ele sabia que não podia, que a tia tinha avisado isso para ele. Aí eu já achei estranho isso. Só que em nenhum momento eu pensei que tivesse a questão da ideologia de gênero nessa situação, né? Eu imaginei que fosse mais uma interferência na família, de querer ditar as regras. Aí eu até falei para ele, a tia falou isso, mas ela tem que falar que você tem que ser educado, que você tem que ser comportado, e foi passando. Só que todo dia que ele chegava em casa, geralmente ele dizia que tinha sido muito legal o dia dele. E algumas vezes ele falava, foi muito chato. Por que foi chato? Eu fiquei de castigo. Por que você ficou de castigo? Porque a tia não deixou eu brincar com o brinquedo que eu queria. Aí outra vez, porque a tia queria que eu brincasse com uma coisa que eu não queria. Ou porque a tia queria que eu brincasse com alguém que eu não queria. Mas só que eu não ligava isso à questão da ideologia. Aí marquei uma reunião, porque quando foi no final de maio, ele não queria mais ir para a escola, e no início de junho eu entrei de férias, ele ficou 1 mês comigo, em casa. Quando ele voltou, ele não queria voltar para a escola, então eu marquei uma reunião com a escola para tentar entender o que estava acontecendo e também para reclamar da interferência da escola, em dizer que a gente não podia dar bronca nele, não podia colocar ordem nele, mas até aí também achava que era uma coisa normal. Só que, para minha surpresa nessa reunião, elas falaram, a primeira coisa que elas falaram foi na questão da diversidade. Aí o meu alerta já foi ligado. Então, elas começaram a falar que a escola estava trabalhando na diversidade de gênero, que o João tinha que obedecer algumas regras e ele não obedecia, que ele não aceitava dividir os brinquedos com as meninas, que ele separava brinquedo de menino e os brinquedos das meninas, não queria brincar com as meninas. E eu achei isso normal, porque uma criança de 4 anos age naturalmente. Só que a psicóloga falou para mim que tinha que ser feito, teria que fazer um trabalho muito, muito pesado com ele, foi essa palavra que ela usou, porque ele não aceitava brincar de boneca. Porque para ele ser um bom pai, ele teria que brincar de boneca. E aquilo ficou engasgado, porque na hora foram muitos assuntos, eu não pude contrapor todos. Então, quando eu cheguei em casa, conversei com meu marido, que ele não pôde ir comigo nesse dia, e fui analisar tudo que eu venho postando na internet para avisar as mães, para avisar os pais, para que eles fiquem alerta, que eles observem os filhos, que eles acreditem no que os filhos estão dizendo, não para criar atrito com a escola, mas para que fique alerta com tudo que está acontecendo. Então, eu peguei o modelo da notificação que o Miguel colocou, verifiquei as informações sobre o Tratado de São José e também busquei informações sobre os meus direitos de família na Constituição. Então, eu pautei todos esses pontos, fiz um relatório da reunião que eu tive, com tudo que foi falado, e coloquei que não aceitava e que não tinha autorizado que o meu filho tivesse esse ensinamento de ideologia de gênero, porque não foi o serviço que eu contratei, né? Porque a escola é particular, então quando a gente contrata um serviço, e no serviço tem que constar o que é que eles vão ensinar, e não tinha esse ensinamento de ideologia de gênero.
E se tivesse, com certeza... Posso te interromper? Sim. Deixa eu te interromper só para fazer algumas perguntas. Então, você descobriu, por intermédio das próprias professoras, o que é que estava acontecendo na sala de aula. Só que elas disseram assim, muito subjetivamente, né? Elas não falaram abertamente o que elas estavam fazendo. Mas usaram algumas palavras bastante significativas, né? Diversidade, igualdade de gênero, que ele tinha que aprender que homem e mulher é igual, que ele não podia achar que tinha que separar as coisas, né? De menina. E eu tentei argumentar, falando que em casa a gente fala que a questão das cores não tem problema se mulher usar azul, se ela gostar do azul ela pode usar. Então ele aceita aos pouquinhos, mas ele é bem firme na posição dele. Certo. Então, e ele por aí sofrendo com isso, né? Certo. Quer dizer, o que você fez foi arrancar das próprias professoras aquilo que está dentro da cabeça delas. E elas, sem nenhuma preocupação, revelaram o que pensam, não é isso? Sim, porque elas achavam que elas estavam falando com mais... Aquilo é muito natural. Então, isso já é um primeiro conselho que eu acho que os pais que estão assistindo a gente agora podem refletir a respeito disso. Quer dizer, uma boa conversa com o professor, com a professora, em geral são professoras, né? Uma boa conversa com as professoras já pode... transmitir bastante daquilo que da realidade que está acontecendo dentro da sala de aula. Quer dizer, o pai joga verde e colhe maduro. Não é? Tá muito eco, Bia. Essa é talvez a primeira medida que um pai possa ter. Vai bater um papo com a professora, a mãe ou o pai vai bater um papo com a professora e tenta arrancar algumas coisas. O que é que você pensa a respeito disso e tal, para saber aquilo que está na cabeça da professora, porque o que está na cabeça da professora é o que ela vai fazer dentro da sala de aula. Sim, e é isso que eu estou orientando aos pais, que eles conversem com os filhos, procurem saber alguma coisa e também vão até a escola para ver qual é o diálogo que elas vão ter, porque de repente surge a palavra diversidade, porque eles não usam nem mais a questão da ideologia, nem usam mais o nome. Eles estão usando igualdade e diversidade, eles não falam a palavra gênero. Raramente, lá eles não falaram de forma alguma. Mas aí eu tentando argumentar, falei assim, olha, meu filho já pegou a boneca da irmã e eu fiquei observando para ver o que ele ia fazer. E ele pegou a boneca e colocou junto do boneco dele, foi passeando no carro, ela de carona no carro, e a boneca, eu percebi que era a namorada do boneco dele. E a psicóloga olhou para mim e disse assim, e o seu filho trata a mulher como submissa e você acha isso normal? Aí eu perguntei para ela que se ser namorada de alguém, ou ser esposa de alguém, é ser submissa ao homem. E ela não argumentou mais. Então, eu coloquei lá todos os meus direitos, falei que eu não aceitava e mandei essa notificação para a escola. Então, tudo isso por escrito, não é isso? Isso eu fiz por escrito, mandei por e-mail. Quando eles receberam, aí a direção imediatamente entrou em contato através da secretária, pedindo uma reunião comigo, porque a primeira reunião aconteceu com as duas coordenadoras. E dessa vez, duas diretoras me atenderam. Quando eu cheguei lá, eu pedi para gravar a conversa. Ela disse, mas por quê, né? Isso aconteceu ontem. Isso aconteceu ontem. Aí falaram, mas por que você quer gravar? Eu disse assim, porque eu prefiro gravar, eu quero me sentir mais segura com tudo que está acontecendo aqui e ter certeza que as coisas vão acontecer da forma que eu espero. Aí elas aceitaram, até falaram, pelo menos você está pedindo, porque tem gente que grava e não pede, eu disse, mas aí já não pode. E gravei essa conversa, elas não tiveram argumento nenhum para contrapor tudo que eu falei, e pediram desculpas. Deixa eu fazer mais uma interrupção. Entre o dia que você mandou a notificação e a data da reunião, que foi ontem, quanto tempo decorreu? Eu mandei na quinta-feira. Na semana passada. Isso, na quinta-feira e na sexta-feira eles me ligaram, porque a reunião anterior também foi numa quarta-feira. Na quarta-feira da semana passada.
Aí eu mandei a notificação na quinta, só que eles só receberam essa notificação, acho que só repassaram para a diretoria na sexta. Então, na sexta-feira, imediatamente me ligaram e marcaram essa reunião. Como na segunda-feira eu já tinha um compromisso, eles só tinham um horário para marcar para quarta-feira, que foi ontem. Ô, Patrícia, você tem essa notificação em mãos? Tenho. Você pode ler um trechinho, mais ou menos, só para que as pessoas que estão ouvindo saibam o que é que você falou nessa notificação? Nessa notificação, eu coloquei toda a conversa que nós tivemos na reunião, e no decorrer da conversa, mais para o final, né, onde eu coloco, eu vou ler mais para o meio, tá? Porque claro, no início tem toda a conversa, tudo que foi dito, cada palavra. Que você já explicou pra gente aqui, mais ou menos. E por sinal, ele foi chamado de machinho, falaram pra mim que ele era muito machinho, que eles tinham que fazer um trabalho muito sério com ele, porque ele não poderia ser tão machinho assim. E foi chamado de machista, porque ele tratava a mulher não podia dirigir o carro, e só o boneco dele poderia dirigir o carro. Então, eu relatei toda essa conversa nessa notificação e coloquei alguns pontos, né, falando que o papel da família, a escola não tem um papel de educar, e sim a família, né, que a escola precisa dar para o indivíduo o que ele mais precisa, que é o conhecimento, e não interferir na educação que a família dá para o seu filho. E aí vou seguindo todos os pontos, colocando as informações. Também relatei que ele estava muito triste, ele estava muito incomodado, e quando eu estava fazendo essa notificação, que eu estava lendo para o pai dele, ele percebeu que era sobre ele, mesmo eu não dizendo o nome, e ele falou assim, e esse daí sou eu, não, e esse daí é seu filho que sou eu, e você precisa dizer para ela que eu gosto de brincar de carrinho e de luta. E eu nem tinha colocado isso no texto, e eu acrescentei na notificação essa informação, porque ele pediu. Então, assim, uma coisa que estava incomodando muito ele, porque ele estava sendo proibido de brincar com uma coisa que ele gostava e que se identificava, que seriam os carrinhos. E nós até fomos numa outra escola para ele fazer um teste, que eu queria mudar ele de escola. E a primeira coisa que ele chegou nessa escola, quando ele foi conversar com a orientadora, ele olhou para ela e disse assim, olha, eu gosto de brincar de carrinho, tá? Então, assim, é uma coisa que está incomodando muito, né? Uma criança de 4 anos não vai inventar uma coisa dessa. Aí a orientadora falou, não, você tá certo, você tem que brincar de carrinho mesmo. A gente não vai impedir você de brincar de carrinho. E coloquei assim para eles, mais pro finalzinho, eu coloquei assim, não aceitamos e não aceitaremos essa desautorização. O papel de educar o João é nosso e não da escola. O meu filho não precisa de conselhos, pois isso nós fazemos. Ele precisa de conhecimento. Se o nosso conselho não coincide com o de vocês, não tem problema, pois também não concordamos com muita coisa que andam fazendo. Sobretudo, quem decide os moldes de educação em que convicções morais e religiosas ele vai ser educado, somos nós. Se ele vai seguir esses preceitos, só o tempo dirá, mas nós temos esse direito. Estamos sendo constrangidos e desrespeitados. Não autorizamos esse ensinamento ao nosso filho e não adquirimos esse serviço. O nosso relacionamento é de cliente e fornecedor de um serviço. No contrato assinado não consta esse plano de ensino e não recebemos nenhum comunicado, nem muito menos nos foi solicitada autorização para implementar esse ensino para o nosso filho. Poderia informar que lei e que artigo estão utilizando para passar por cima do nosso direito de família? Aí eu coloquei algumas informações. A Carta Magna não aborda apenas os princípios norteados em relações entre pessoas e o poder público, mas também as regras de interação inerentes à convivência humana. Assim, impõe-se o regramento constitucional à família, célula máter da sociedade, elemento de criação e de formação dos homens, porque ao Estado compete a ordenação jurídica. Diante disso, uso do meu direito garantido no artigo 5º da Constituição, conforme diz, aí eu coloquei os 2 incisos aqui,
que eu achei na questão da minha manifestação, né? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores, tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, isso no artigo 229. Como também utilizo do artigo 12, inciso 4º, eu acho, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que garante aos pais o direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Essa convenção aqui eu peguei das suas informações, Miguel, que você sempre coloca lá na Escola Sem Partido. E também peguei esse recadinho que foi colocado lá, avisa aos professores, se tratarem os seus alunos, isto é, os filhos dos outros, de acordo com os postulados de ideologia de gênero, poderão ser processados e condenados com base no artigo da convenção mencionada acima e reparar os danos morais eventuais causados aos alunos e aos seus pais. Multiplique o número dos seus alunos pelo valor médio de cada possível condenação, que é entre 3 e 4 mil reais, e vejam o risco que estão correndo. E para finalizar, eu coloquei, caso a escola não tenha interesse de continuar cumprindo com o contrato que se propôs, peço que nos comunique e providencie a devida interrupção do serviço com os nossos direitos garantidos. Só informamos que a partir de hoje não mais aceitaremos interferência de nenhuma natureza na educação do nosso filho, como também não autorizamos que seja ensinado diversidade de gênero, pois, ao nosso ver, não estão conduzindo de forma correta e estão confundindo a igualdade de direitos entre homem e mulher, com a tentativa de transformar um menino numa menina, e o contrário também é verdadeiro. O respeito é uma via de mão dupla. Não se pode exigir do outro aquilo que não estão oferecendo. Esperamos que tenham compreendido a nossa posição, como também esperamos que a respeitem, a família do João César. Então, isso quando chegou lá foi muito... Ai, obrigada. Meus parabéns, viu? Muito bacana mesmo, muito bonito o que você fez. Olha, uma decisão corajosa, você não teve medo da escola, não teve medo dos professores, foi de peito aberto defender seu filho. É isso que os pais deveriam fazer. Os pais não podem titubear, não podem hesitar na hora de defender os seus filhos, sabe? Riscos existem sempre, e sempre haverá riscos. A escola podia ter uma reação agressiva diante de você, não interessa. O que importa é a sua decisão, e a sua e a do seu marido, de defender o seu filho. Porque os danos são muito altos, são muito graves os danos que podem acontecer. Eu já estava percebendo essa mudança nele, e depois que ele viu que a gente fez isso, porque ele tem 4 anos, mas ele conversa muito com a gente, é muito interessante o jeito dele. E ele ficou mais contente, assim, ele está se sentindo mais protegido. Ele está indo para a mesma escola, mas ele fala que não está sendo mais obrigado a fazer o que ele não gosta, que agora está legal a escola. E no dia dessa reunião foi feito um relatório, eu só vou cobrir aqui o nome da escola, por uma questão de proteção dele mesmo, né? Eles fizeram um documento, não sei se dá para vocês verem aí. Eles fizeram um relatório dessa reunião que nós tivemos, e eles, a princípio, tinham feito só colocando o atendimento, que ouviu as nossas questões, queriam acompanhar de perto o João, para que não tivesse interferência na família. Então, nesse documento, eu pedi que eles colocassem que eles teriam um compromisso de não ocorrer a interferência na questão da opção de gênero sexual do João César. Então, eles colocaram essa informação, acrescentaram, assinaram esse documento para mim, e eu assinei como responsável dele. Meu marido participou dessa reunião também, e até fez algumas questões, que ele falou que ele nunca precisou brincar de boneca para ser um bom pai, nem ser um bom marido, né? E eu fiquei contente com o resultado, fiquei tranquila em ter esse resultado, porque se você for buscar os seus direitos, você vai conseguir, é um direito seu, está garantido, você não tem que ficar com vergonha de buscar os seus direitos,
nem de dizer que não concorda com algo, porque alguém vai te chamar de homofóbico, porque alguém vai te chamar de preconceituoso. Não é preconceito, você está defendendo o seu filho. Você está tentando proteger a pessoa mais importante da sua vida. Então foi isso que eu fiz, eu não pensei nas outras pessoas, eu pensei nele, no bem-estar dele, que é isso que eu tenho que pensar. Você foi muito bem, viu? Padre, parabéns. Eu acho que você e seu marido agiram com muita propriedade. E olha, as escolas em geral. E acrescento ainda parabéns para o seu filho. Ah, também, para o João, Né? Parabéns para o João também, esse cara vai ser grande. Então, Patrícia, a gente precisa pensar também que o mercado das escolas particulares é um mercado muito competitivo. Existe uma concorrência muito grande entre as escolas, elas morrem de medo de se expor a um escândalo, então, de que pais entrem na justiça contra procedimentos que eles adotam, porque isso causa um dano enorme à imagem da escola. Então, você não tenha dúvida de que antes de marcar essa reunião, a diretoria da escola conversou com seus advogados. Eu, pelo menos, teria feito isso. Se eu tivesse uma escola e recebesse uma notificação como essa que você mandou, citando Constituição Federal e Pacto de São José da Costa Rica, etc., a primeira providência que eu tomaria seria conversar com o meu advogado. Escuta, ela tem razão aqui? E você não tenha dúvida, você tem razão. A lei dá esses direitos à família. Agora, cabe às famílias exercer esse direito. Se eles não exercerem, evidentemente que tudo vai ficar como está. Então, uma grande parte do mal que vem ocorrendo hoje nas escolas, e nas particulares também, se deve à omissão das famílias. Ao medo que as famílias têm de expor os seus filhos, de criar problemas na escola, de ter que trocar o filho de escola. Não tenham medo, sabe? Partam para cima, porque as escolas vão retroceder. As escolas não vão enfrentar, não vão correr o risco de gerar um escândalo que pode, inclusive, parar na justiça. Mais uma coisa, as escolas não podem querer rescindir o contrato que eles assinaram com a família pelo fato de receberem essa notificação, a menos que a família tenha aberto mão desse direito, que tenha transferido à escola o direito de transmitir esses conhecimentos, essas noções de moralidade ao seu filho. Se a família autorizou no contrato que a escola cuidasse da educação moral do seu filho, inclusive com relação a esses aspectos de identidade de gênero, etc., aí sim, aí a família depois não pode reclamar. Mas se ela não assinou isso, e você está dizendo que no seu contrato não constava nada disso, então a escola não tem direito de fazer. Não é? Então, no caso da escola particular, vale o que estiver contratado. No caso da escola pública, é diferente, porque não há contrato. Então, vale o que diz a lei. Entendeu? Os pais de uma escola, de um aluno de escola pública, não assinam um contrato autorizando a escola a tratar desses assuntos. Portanto, vale o que está na Constituição, vale o que está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que garante o direito dos pais sobre a educação moral dos filhos. Então, no caso da escola pública, essa notificação que você mandou à escola pode ser feita diretamente ao professor, para que o professor, pessoalmente, se abstenha de adotar determinadas condutas dentro da sala de aula, sob pena de ser processado judicialmente por danos morais. Sim, eu acredito que eles buscaram informações, sim, porque eles tiveram tempo para isso, né? Foi na sexta-feira que entraram em contato para poder marcar, e só marcaram para quarta. Eu não tenho dúvidas que eles buscaram essas informações, mas eles não tinham argumento nenhum para dizer, eles apenas pediram desculpas pelo ocorrido, que iriam acompanhar de perto, né, tudo isso. Mas é isso que eu falo para os pais. Eu acho que hoje o que está acontecendo é mais omissão dos pais mesmo, não observar os filhos, achar que só em deixar na escola está tudo bem, e deixa na mão da escola, deixa na mão do professor, que está tudo bem. Não é assim, você tem que observar o que é que seu filho está dizendo, principalmente os menorzinhos que não sabem se expressar direito. Aí, às vezes o pai e a mãe acham que é bobagem de criança e vai deixando. E na hora que ele vai perceber, já está contaminado, né?
Com certeza. O Miguel, agora, tem alguma forma, algum material que o Escola Sem Partido oferece para as pessoas que estão passando por esse problema, ou que conhece alguém que está passando por esse problema? Que orientação que você pode dar para essas pessoas? Nós fizemos um modelo de notificação extrajudicial que os pais podem utilizar como ponto de partida, digamos assim. Esse modelo está no Escola Sem Partido, está no site, no www.escolasempartido.org. Basta lá pesquisar notificação extrajudicial e a pessoa encontra. O que consta ali é apenas um ponto de partida. É uma espécie de um modelo básico que os pais podem adaptar, conforme as suas necessidades, como a Patrícia fez, da maneira que ela achou mais apropriada, né? E o importante é que os pais saibam que a lei está do lado deles. E que nenhuma escola, a menos que tenha sido expressamente autorizada pelos pais, e isso só pode acontecer nas escolas particulares, nenhuma escola que não tenha sido expressamente autorizada pelos pais tem direito de invadir essa esfera, de usurpar essa prerrogativa dos pais, que é dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E, evidentemente, tudo que se refere à ideologia de gênero avança sobre esse terreno da educação moral. Né? A premissa da ideologia de gênero, de que o sexo biológico não tem nada a ver com o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, do ponto de vista da sua orientação sexual, é uma premissa que bate de frente com a moralidade da imensa maioria da população brasileira, do povo brasileiro. Então, obviamente, que é uma questão moral que está em jogo aí quando se fala em ideologia de gênero, diversidade, etc. Agora, veja só, debater este assunto com adultos é uma coisa. Tratar uma criança de acordo com essa teoria é outra completamente diferente. Não é? Você mandar uma criança, ou forçar, ou induzir, ou constranger um menino de 4 anos de idade a brincar de boneca, isso é uma violência. Não é verdade? Quer dizer, isso é uma tentativa é um tipo de lavagem cerebral, de condicionamento de comportamento. É uma coisa inaceitável, né? Eu acho legítimo debater teoria de gênero, mas na faculdade. Vamos ver se ela está certa? Vamos ver se ela está errada? Vamos confrontar essa teoria com outras teorias que sejam divergentes? Isso é absolutamente válido. Isso é ciência. Agora, você aplicar essa teoria, aplicar os postulados dessa teoria no jardim da infância, na pré-escola, com crianças de 4 anos de idade, isso é lavagem cerebral, isso é tratar as crianças como cobaia. Um dos motivos que eu coloquei o meu filho nessa escola porque na escola anterior que ele estava, não tinha o Dia dos Pais nem das Mães. E eu cheguei nessa escola, conheci a estrutura da escola muito boa, só que para mim não adiantava só uma escola bem estruturada, né? Então, eu perguntei como que era o conceito que eles tinham em relação à família e tudo. Ah, não, nós temos o Dia dos Pais, temos o Dia das Mães, temos até o Dia dos Avós. A gente preserva muito isso, a gente pesa muito por isso, pela questão da família. E eu não sei se mudou coordenação, não sei se mudou diretoria, que esse ano não tem mais Dia dos Pais, Dia das Mães, e só tem o Dia da Família. E eu questionei, mesmo antes de ter toda essa conversa, eu já questionei, assim, por quê? Ah, porque agora nós temos, a família mudou, as famílias brasileiras não são mais as mesmas, só que eles não falam que é por causa do homossexual, eles falam que é por causa da criança que é criada com a avó, ou que vive só com o pai, ou só com a mãe, e eles não têm coragem de falar que é pela questão homossexual mesmo. E eu falei, não tem problema, que tem o Dia da Família, mas que não deixa de existir o Dia dos Pais e das Mães. Então, tirando uma coisa que já existia, e o meu direito onde que fica? E a minha comemoração onde que fica? Eu não quero uma comemoração genérica nem generalizada. Eu quero uma coisa para mim, como eu sempre tive, eu falei. E não tem. Agora não tem mais isso. E
Outra coisa que chamou muita atenção também nessa questão é que no Dia dos Pais fizeram uma brincadeira lá e a professora falou para o meu filho que não era, que era para ele me desenhar ao invés de desenhar o pai, porque eu também poderia fazer o papel de pai. Então, já começou a confundir mais ainda a cabeça dele. E ele chegou em casa com esse presente e avisou para o pai. Eu trouxe uma surpresa para a mamãe. Nós rimos, porque a gente achou que ele estava confundindo. Mas não, ele estava obedecendo uma informação que a professora falou, de dar o presente para mim ao invés de dar para o pai. Porque do jeito que ela falou, ele estava fazendo. Né? Então, é muito complicado. A gente tem que ficar muito atento, não pode permitir esse tipo de coisa, essa interferência. E eu achei por bem notificar a escola, porque como a coordenadora e a psicóloga disseram, né, que ele era muito machinho, que tinha que fazer um trabalho, então eu vi que não era só uma questão dentro da sala de aula, era uma coisa passada de cima para baixo. Mas eu acredito que agora vai ser resolvido, vamos ver, né? Mas, assim, uma coisa que me ajudou muito foi justamente, Miguel, o seu trabalho é muito bom. Ajuda muitas pessoas, o alcance é gigantesco. Eu tenho tentado contribuir, tudo que você posta, eu vou compartilhando com as pessoas e falando, não tenha medo de buscar o seu direito, você tem o direito de dizer não. Eu sempre falo essa frase, nós não somos livres para dizer sim. Né? E às vezes aí as pessoas agora estão tendo coragem de dar opinião, algumas, porque logo quando eu comecei a postar sobre ideologia de gênero, pouquíssimas pessoas se manifestavam, porque tinham medo de serem chamadas de homofóbicas, tinham medo de serem chamadas de preconceituosas, e elas viram que as coisas não são assim. A gente pode dizer não, a questão não é o homossexual em si, não é o fato de existir o homossexual, é a questão da ideologia mesmo, dessa doutrinação louca de pegar uma criança de 4 anos e querer que ele brinque com boneca como se fosse uma menina, sem ele aceitar. Então, os pais não podem aceitar isso. Eu acho que essa minha ação acabou beneficiando algumas outras crianças, né? Porque a primeira coisa que elas falaram foi que eu era a única mãe que tinha ido falar sobre isso com elas. Então, aí ela quis dizer que possivelmente outras crianças não estariam passando por isso. Eu disse, não é que as outras crianças não estejam passando por isso. É porque as mães não observam os filhos, não observam as coisas que estão acontecendo. Acha que porque está numa escola, que tem várias professoras, várias orientadoras, ele está bem, ele está protegido. Aí ela disse, você tem razão. Ela acabou me dando razão. Porque não vai, a mãe nem observa o que está acontecendo com o filho. Depois que o dano já foi causado, é que ela vai atrás do prejuízo. Essa é a verdade, né? Infelizmente, na nossa sociedade está assim hoje. Quer dizer, além de tudo, você acabou prestando um serviço de utilidade pública. Eu espero. Com certeza. Porque você, ao defender o seu filho dessa usurpação, dessa violência, você acabou defendendo também os filhos dos outros. E também a autoridade moral dos pais das outras crianças para elas. Então, cada pai que toma uma atitude como essa, está fazendo um bem, não apenas ao seu filho, mas às crianças cujos pais ignoram o que está acontecendo na sala de aula. E que podem um dia, lá na frente, ter surpresas bastante desagradáveis com relação à formação moral dos seus filhos. Então você está de parabéns também por isso, não só porque defendeu o seu filho, como pelo fato de ter também defendido os filhos dos outros pais dessa escola. Obrigada. Eu que agradeço você, a Beatriz, que contribuíram muito para isso, porque os vídeos que a Beatriz posta, esclarecendo sobre as informações, alertando as pessoas, você sempre alertando todo mundo sobre cada coisa que acontece nas escolas, aquelas cartilhas que colocam lá, tanto com a questão da doutrinação socialista, como também a ideologia de gênero. Então, isso a gente tenta
compartilhar ao máximo. Então, esse trabalho que vocês fazem é muito importante para a sociedade, para alertar os pais, para que eles saibam se defender e buscar os seus direitos, né? Perfeito. Mas então é isso, minha gente. O recado está dado. Parabéns ao Miguel Najib, mais uma vez, pelo grande projeto que ele tem. Parabéns, Patrícia, pela grande atitude que você teve, que você está tendo. E parabéns pelo filho que você tem. Vamos combater o autoritarismo dessa gente. Bia, quer se despedir do pessoal em linguagem de Libras hoje? Ela não sabe falar Bia? dessa linguagem. Ela... Tá aparecendo agora? Agora. Hein? Tem som ou não? Agora Tá. tá bem saturado. Então, Bia. boa noite. Boa noite. Boa noite, Bia. Então, Boa noite, então é isso. Patrícia, mais uma Boa vez, noite. parabéns. Muito obrigada. Boa Agradeço noite. pelo convite e uma boa noite para todos. Eu e a equipe do Terça Livre que agradecemos. Avisa que vai começar um outro hangout agora. Eu vou mudar o equipamento e a gente vai fazer sobre as manifestações do PT. Eu vou tentar fazer esse hangout de agora também. E terça-feira que vem tem Marco Feliciano, tem Smith Reis lá, que tem aquele canal Vez de Direita. Vai ser quarta-feira. Enfim, semana que vem. Beleza? Hangout bombástico. Feito, minha gente. Então, ótima noite para vocês que acompanham o Terça Livre. Grande abraço e até mais. Um abraço.